A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado, o futuro são o presente. A doutrina espírita, como já explicamos aqui várias vezes, é o resultado de quê? Várias mensagens que eram passadas em vários centros espíritas. Esses locais mandavam essas mensagens para o Kardec, elas chegavam até ele, ele ia olhando, lendo, um trabalho gigantesco, lendo, selecionando aquelas que eram mais afins, que tinham mais afinidade, depois organizar em ordem crescente de esclarecimento. Foi um trabalho gigantesco. Portanto, é um trabalho coletivo dos seres humanos com os espíritos, no plural, e ele coordenando aqueles trabalhos. Lógico que ele tinha outras pessoas que colaboravam com ele, mas o projeto era que todos ficassem anônimos e apenas Kardec deixasse o nome. Encarnados. E espíritos, vários, assinam as mensagens, de acordo com a conveniência, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma coisa importante aqui, a doutrina espírita não veio mudar nada. A própria ciência já foi entendendo as mudanças que tinham que se acontecer, entendendo as mudanças que se operavam dentro da sociedade e, principalmente no entendimento da geologia e a arqueologia, foram colocando então os dados necessários para o aprimoramento de todos. E assim, a grandeza de Deus continua tanto mais bela, tanto maior, quanto a gente pesquise, quanto a gente olhe, quanto a gente procura entender essa magnífica obra de Kardec. E cada passo, a gente vai vendo, pelas explicações, como que Deus, essa suprema inteligência, interfere em tudo ao mesmo tempo, da forma mais apropriada a cada caso. Aqui nós temos os livros da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese. E nós colocamos o que é o Espiritismo, que ele não faz parte da codificação, porque ele faz um apanhado geral de todas as obras para nos esclarecer a doutrina espírita. Portanto, é importante esclarecer nosso comportamento espírita também. Devemos procurar lê-lo, estudá-lo, comentar com os nossos companheiros de tarefa, para que a gente venha somar e edificar para um melhor amanhã. O objeto do nosso estudo, a Gênese. Capítulo 2. Deus. Existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, é a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideraremos antes de tudo. E o Kardec aqui ele começa nos trazendo para um universo de informações muito importante. Porque a partir do momento que a gente entende Deus, compreende Deus, a gente entende essa existência de Deus, e a gente vai ver que tem um edifício de criação do mundo. Um edifício que cria as bases para nós caminharmos e prosseguirmos dentro dessas responsabilidades. Por isso que nós temos que fazer sempre a seguinte pergunta: o que isso vai me acrescentar? O que isso vai me trazer de novo, de novidade, de possibilidade de crescimento espiritual? Como olhar para cada fato, para cada situação e entender as múltiplas dimensões do ser. São situações delicadas, algumas vezes complexas, mas de extrema importância para a nossa abrangência maior, para a nossa compreensão maior. Todos nós, então, precisamos estar atentos em como nós enxergamos Deus, e para que a nossa crença seja fiel, seja verdadeira, nós temos que fazer um apanhado nas obras divinas que existem e mostrarmos-nos principalmente uns para os outros. Acredito em Deus porque eu vejo a perfeição de suas obras. Acredito em Deus porque eu vejo um ser magnífico, grandioso, trazendo para nós as informações mais importantes para nós começarmos a desvendar o mundo espiritual, a entender como se vive nesse universo gigantesco de informações. 2. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta.
Se nós temos uma causa, essa caneta está sendo levantada e abaixada. Então tem um braço que é levantando e abaixando. Então eu estou pensando em levantar e abaixar. Ou seja, sempre em tudo que tem um movimento tem uma causa para produzir aquele movimento. E aí vai abranger um conceito gigantesco que à medida que a gente for entendendo, que a gente for compreendendo, vai cada vez mais abrindo novas possibilidades de compreensão, de entendimento para aquilo que nós realmente precisamos entender e compreender dentro daquilo que a doutrina espírita traz para nós, para colocarmos o entendimento da Gênese, o entendimento das galáxias e o entendimento de Deus. Então, o pensamento vai sendo desenvolvido, passo a passo, para compreendermos algo muito maior, algo muito mais grandioso. Se fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo observando os efeitos é que se chega ao conhecimento das causas. E ele dá um exemplo bastante simples. Você vê um pássaro passando, de repente ele cai, você vai lá e tomou um tiro. Se ele tomou um tiro, alguém atirou. Não tem como um chumbo subir sozinho do solo e acertar um pássaro. Por isso, nós temos que prestar atenção nos detalhes, em tudo que existe no universo. Tem sempre o que acontece que nós estamos vendo e uma força que nós normalmente não vemos e que faz acontecer. Portanto, hoje muitos conceitos, até mesmo empresariais, estão mudando. Eu quero fazer uma empresa para gerar emprego, quero fazer uma empresa para defender a natureza, usar os recursos naturais com discernimento, com sabedoria. Porque quando você fala que vai montar uma empresa para ganhar dinheiro apenas, você cria um processo que vai revertendo contra você. Então nós temos que começar a entender como se dá o processo de fazer as coisas acontecerem. De uma forma natural, inteligente e respeitando as regras das leis do universo. Hoje a própria ciência materialista já começa a compreender desta forma. 3. Outro princípio igualmente elementar é que, de tão verdadeiro passou a axioma, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Um detalhe interessante, importante, é porque se tem uma causa inteligente, se tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Se tem uma caneta escrevendo sozinha, a caneta por si só, na época do Kardec que estava codificando a doutrina espírita, aparecia muitos fenômenos assim, a caneta por si só não tem inteligência. Então quem está movendo a caneta para ela escrever? Uma mesa dança, mas a mesa é inerte. Por que ela faz dançar? E além do mais, ela responde, por que ela faz responder? Tem uma inteligência movendo, impulsionando para que as coisas aconteçam. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele é que se fez a si mesmo? Quem fez esse motor? Não, ele se fez a si mesmo. Tem lógica? Não tem, né? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. E aí, mais possibilidades vão se abrangendo, mais inteligências vão se abrindo para o entendimento maior. Se você tem aquela obra-prima da indústria, a gente vê hoje computadores ou serviços de automação, não vai ser necessariamente um computador, que vai movendo um processo de produção automaticamente. As pessoas só ficam olhando para se der uma falha, interferir. E trabalho que seriam feitos por várias pessoas é feito por uma máquina apenas, por um sistema apenas. Isso traz para todos nós um conjunto de possibilidades de entendimento, de compreensão do que estamos vendo e como vamos fazer aquele trabalho. Se tem todo sistema automático, tem alguém que criou o sistema automático, ele não fez por si só. Assim o universo. Vamos chegar lá, né? Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar
que não está acima da capacidade humana, mas a ninguém cuidará a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Quem criou um processo automático de produção, uma máquina que produz várias peças automaticamente, foi uma pessoa muito inteligente. Mas muitas das vezes aquilo ali é o trabalho de várias pessoas, cada um faz um pedaço. Na época do Kardec não tinha muitas indústrias sofisticadas como hoje, então o que ele via era uma máquina que uma pessoa ia lá criando, desenvolvendo, e muitas das vezes ele tinha pessoas do lado dele que eram funcionários que davam as dicas mais importantes para fazer a máquina. Mas como ele que patenteava, ele ficava com todos os méritos e esquecia dos outros, como só ia acontecer em muitos casos. Por isso nós temos que começar a compreender que existem ferramentas humanas das mais variadas para fazer as mais variadas obras. Assim, no universo, também tem várias mentes para criar as mais variadas organizações planetárias. Lembrando que, no centro, no controle de tudo isso, está Deus. E Rochester, no final do livro O Romance de uma Rainha, se eu não estou enganado, ele faz um adendo explicando Deus. E quando ele explica Deus, ele coloca que Deus é uma energia que nós não temos como dimensionar, que nós não temos como descrever, que fica no centro da galáxia, irradiando uma energia sutil, mas tão poderosa, que mantém todo o seu turbilhão de estrelas com as suas famílias de planeta. Conforme você vai adentrando para o centro da galáxia, conforme está nessa figura, você vai adentrando para mundos onde você terá que ter mais vibração espiritual. Você terá que ter mais luz para suportar a luz reinante no ambiente. Então, quando fala que os espíritos podem migrar após concluírem um conjunto de etapas para planetas melhores e podem serem exilados por não cumprirem um conjunto de etapas para planetas piores. Aí a gente acha que vai ter uma coisa muito mágica para fazer. Não, a questão é vibratória. Você tem condições de ir, você pode ir. Te autorizam a ir, porque se você tem condições vibracionais para ir para um planeta superior, você também vai ter o entendimento, a humildade que você tem que consultar seus superiores, porque nos céus tem hierarquia, para saber se você pode ir. E para que um espírito saia da Terra para ir para um planeta inferior, tem um conjunto de equações que devem ser mobilizadas com cálculos diferenciais integrais sofisticadíssimos para que aquele espírito e todos os que estão envolvidos ligados a ele, envolvidos com ele em questões mais graves, vão juntos. Observe o mais grave. E tem alguns que têm que ir de gaiato, porque fez o que não devia, na hora que não devia, com quem não devia. 4. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença dos terrenos daquela época, de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para lhe atestar a presença. E o Kardec então mostra para nós que existiu o homem antediluviano, antes dos grandes dilúvios, antes das grandes metamorfoses que passou a Terra? Sim ou não? E para dizer que sim, tinha que ter um conjunto de dados, um conjunto de fatores que mostrava existiu. Teve. E por isso que a ciência foi estudando, foi observando que além dos fósseis humanos, ali também existia pedaços de cerâmica, outros objetos como armas, pedra talhada. Olha, então aqui nós temos um fóssil e temos um conjunto de objetos que nos deixa grande evidência de que existiu a vida num período muito remoto. E como nós vamos fazer então para entendermos esse processo, entendermos o que é, como é, para trazermos para a nossa realidade, para trazer para perto de nós? É a segunda etapa da pergunta, é a segunda etapa do que se tem que fazer para compreender a existência e a realização da vida em si naquela época. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, e descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que, sendo incapazes de tê-la feito, os selvagens
ela é obra de uma inteligência superior a destes. E o Kardec às vezes usa muito aqui a questão dos selvagens, porque na época que ele viveu, entre 1850 e 1870, o Brasil ainda era império. A grande maioria das cidades do interior do país não existia. A população era mais pela costa do país, nos vales de São Francisco, no Vale do Paraíba. E para desbravar para dentro do país, ainda se elaboravam expedições e que deparavam com civilizações bastante primitivas para o conceito daquela época, que não queriam entender nada além daquilo que eles queriam eles acharem que era certo. E essas ideias prevaleciam na Europa, prevaleciam naquele meio onde o Kardec estava. Por isso, ele muitas das vezes vai usar termos condizentes e compatíveis com aquela época. Porque se ele coloca aqui, em vez de selvagens, um outro termo para designar, por exemplo, aqueles nossos irmãos que vivem nas selvas, muitas pessoas não aceitariam ler, porque já ficariam nossos irmãos na selva de jeito nenhum. Hoje não, hoje a gente mesmo tem o prazer de falar, não, os índios são nossos irmãos que estão lá na selva, eles têm um papel importante dentro do processo de equilíbrio da natureza, nós temos muito que aprender com eles. Então toda pessoa de entendimento mediano já consegue entender por um prisma diferente. Mas não temos que brigar com Kardec pelo que ele escreveu há 150 anos atrás, porque eram as ideias predominantes daquela época. Portanto, se você chega numa tribo e lá tinha uma estátua com uma construção perfeita, a primeira coisa que você vai pensar, eles não têm condições de fazer. Hoje nós podemos pensar assim? Entendendo a reencarnação, entendendo todo o processo? Não podemos. Aqui tem alguém que tem uma habilidade especial para fazer uma escultura. Nós vamos entender por um prisma diferente. E Fídias, então, um escultor grego do século V a.C., incumbido por Péricles de dirigir os trabalhos do Párteno, encarregou-se da decoração esculpida, friso nas Panateneias, apogeu do estilo clássico grego. Então, Fídias, ele fez um grande trabalho na Grécia, foi um grande escultor, um grande artista e ajudou Péricles, um dos grandes pais da democracia, da ideia da democracia no mundo. Que é a ideia ainda, porque com Péricles, a gente fala, mas com Péricles a Grécia conheceu democracia, mas democracia que tinha escravo. As mulheres não tinham direito de voto, aliás, não tinha direito nenhum, ou quase nenhum. Então tudo tem suas limitações com o tempo. O que Péricles fez foi um grande avanço para aquela época. Mas depois as coisas vão mudando, vão se modificando. E o Péricles é o mesmo Otávio Augusto, que foi imperador romano na época de Jesus. Foi também Carlos Magno. E, recentemente, foi primeiro-ministro de um país europeu. E arrumou uma dívida muito grande, por sinal. Que as bênçãos do Cristo estejam sempre nos fortalecendo e iluminando para que a gente possa entender um pouco mais dessa maravilha que é estudar a Gênesis, essa maravilha que é compreender esse livro tão importante. Cada região é habitada e vai produzir obras de acordo com a capacidade daqueles que ali estão. Embora intelectualmente possam ser avançados, mas a habilidade ainda não foi desenvolvida. Cada um vai, dentro do processo cultural, por mais evoluído que seja o espírito, dentro do processo cultural, ele vai dar passos muito pequenos para a sua ascensão. Aí nós vamos ver Jesus, Francisco de Assis e tantos outros que, dentro do nosso entendimento, eles tiveram uma evolução praticamente vertical no período que nasceram e passaram pela Terra. Mas nós temos que compreender um pouco mais. Muitos de nós já poderíamos estar num patamar superior se ainda não ficássemos chumbados a conceitos retrógrados de um passado distante. Temos que nos aperfeiçoar, de nos melhorar, para buscarmos essa ascensão e essa melhoria do nosso estado íntimo, do nosso estado de evolução espiritual. 5. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites
das mais portentosas inteligências humanas. Ora, desde que o homem não as pôde produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeito sem causa. Se tem um efeito, tem uma causa. Ao olharmos para a natureza com tanta perfeição, com tantas coisas dentro dessa perfeição que existe para nós, porque tem alguma coisa que controla tudo isso, que organizou tudo isso, uma inteligência superior. Nos capítulos iniciais de A Caminhos da Luz, Emmanuel faz um apanhado de como Jesus construiu a Terra, usando sua poderosa mente, e os engenheiros siderais que deram apoio na construção e na montagem de tudo que aqui está, que tem hoje. São processos que nós desconhecemos, que nós não entendemos e que ainda faltará muito para que a ciência humana chegue a tal capacidade de compreensão, de percepção. E o que existe é algo extremamente grandioso. Uma inteligência que foge a todos os aspectos da nossa compreensão. E aí nós queremos até mesmo atribuir ao acaso algo que é tão perfeito, tão divino, que só pode ser obra do divino. Mas cada um com a sua cabeça, com a sua sentença, com as suas observações, até que um dia prevaleça na Terra o entendimento superior, a compreensão superior. Porque somente com a compreensão superior vamos entender algo tão sublime como é a obra divina. São etapas de entendimento que vamos passando em aperfeiçoamento para compreendermos tamanha maravilha que existe dentro das obras cósmicas. 6. A isto opõem alguns o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. Até o momento entendemos dessa forma. Mas não é possível que existam outras leis que ainda desconhecemos? A física vem cada hora descobrindo coisas novas. Há pouco tempo já achávamos que a célula era o menor corpo que existia, a menor partícula da matéria. Depois descobriu-se o átomo. E aí que achou-se o átomo é a menor parte da matéria. Ele é composto de nêutrons, prótons e elétrons. Continuando os estudos, chegou-se à conclusão que o elétron pode ser matéria, pode ser energia, de acordo com um conjunto de circunstâncias. Continuando os estudos, foram descobrindo subpartículas do núcleo, ainda mais infinitesimais ainda. Podemos afirmar que sabemos tudo? Logicamente que ainda estamos em aprendizado e compreendemos uma parte da ciência no momento que nós vivemos agora. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira. Cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. E aí, olhamos para as plantas e ao contemplarmos aquele conjunto de plantas, aquele conjunto que nós estamos vendo da forma que nós estamos vendo, aí achamos que temos a ideia e a imagem do todo que existe. Mas ao procurarmos vermos mais detalhes, procurarmos aperfeiçoar mais o nosso ponto de observação, começaremos então a entender que existe mais coisas a serem observadas, mais coisas a serem entendidas. E assim, passo a passo, nós vamos dando um importante passo para compreender um pouco mais, para entendermos um pouco mais. Mas ainda não sabemos tudo e nem saberemos tudo, porque conforme formos avançando em entendimento e conhecimento, vamos chegando novas informações, novos conhecimentos para nossas percepções, para que nós possamos começar então a compreender algo muito maior, algo muito mais grandioso. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que movimentasse
no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. É uma compreensão que nós temos. Assim como os animais, todos têm aquelas mesmas características básicas. E aí? Só por ter característica básica, surgiu do nada, foi criado pelo nada, também caminhando da forma do nada? Lógico que não. Aí nós vamos ver os astros formando todo um móvel de ações, de atitudes, dentro do processo cósmico, que são perfeitamente calculáveis, que são perfeitamente previstas. Aí, podemos dizer que já conhecemos todas as energias de interação do universo? Lógico que não. Recentemente, um cientista russo chegou à conclusão, alinhando planetas e passando um cometa no meio, um outro objeto entre aquele alinhamento de planeta, acontecem fenômenos teratológicos aqui na Terra, das mais variadas condições. Então nós estamos subordinados a um conjunto de energias que ainda não compreendemos todas elas. Estamos em processo de aprendizado, em processo de caminhada para alcançarmos uma plenitude, para alcançarmos algo muito maior. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são forças materiais e mecânicas. Não são por si mesmas inteligentes, o que também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas à necessidade de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Olha que interessante. Se você tem uma força no universo que conduz tudo a um movimento inteligente, constante, ordenado, de grande equilíbrio, não é a divindade que produziu toda essa força? Não é a divindade que é essa força? Mas é alguma coisa muito mais capaz do que nós possamos imaginar, que vai produzir todos esses fenômenos. E como nós não sabemos o que é essa coisa, nós começamos a pensar das mais variadas formas. Até que um dia, no decorrer dos milênios, vamos compreendendo um pouco mais. Se vermos os manuscritos da época bem remota de como eles achavam e entendiam o movimento dos astros, e logicamente dentro de algumas culturas, e aí vamos ver que eles sabiam muito pouco e nós fomos desenvolvendo o aprendizado e conhecimentos. Mas também não conseguimos traduzir tudo que o Egito tinha. Tudo que o Egito escreveu, ainda, segundo Rochester, só conseguimos traduzir 5% das informações para o nosso bem-estar e segurança. Um pêndulo se move com automática regularidade. E é nessa regularidade que ele está o mérito. Então, o pêndulo, você pega uma força, determinou um movimento para ele, você pega um pêndulo e fez assim com ele vai ficar rodando, até que essa força extingue. Mas o movimento dos astros é uma força que não extingue jamais. Então, vejamos. É toda material a força que o faz mover-se, e nada tem de inteligente. Então, o pêndulo está lá girando, você está controlando a força, o pêndulo está girando. Mas, que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Então tem alguma coisa que fez os cálculos devidos, colocou cada coisa na sua devida posição, cálculos extremamente precisos, para que tudo se mova, para que tudo esteja movendo. Saiu um pouquinho alguma coisa da órbita, os outros vão se complicar também. Então, nós temos que entender que o processo de gravitação universal, ele não faz um movimento de abrir e fechar. Ele vai mantendo todos ali girando naquele mesmo ponto. E todo o bloco gira. A Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno de outra estrela, e a galáxia gira em torno de outra estrela. E tudo assim vai girando, vai fazendo um conjunto de movimentos, porque tudo é dinâmico no universo. É agora que nós vamos entendendo um pouquinho mais dos processos das interações galácticas. Do fato de não estar a inteligência do mecanismo do pêndulo e do fato de ninguém a ver, seria racional deduzir-se que ela não existe? Julgamo-la pelos seus efeitos.
Então, se o pêndulo está girando, tem alguma força inteligente, bem calculada, bem programada para manter aquele pêndulo girando. Então, à medida que você cria um mecanismo para fazer um pêndulo girar, você calculou, colocou dentro daquele processo, e ele está girando. Porque tem uma força, tem uma inteligência que programou essa força, que programou o equipamento, que faz o pêndulo ficar girando ali pelo tempo que durar o programa e a força. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos indica a hora que desejais saber, quem se lembrará de dizer: aí está um relógio bem inteligente? Ele foi uma parte mecânica muito bem feita, muito bem organizada, para que esteja sempre em funcionamento, dentro daqueles padrões estabelecidos por quem o criou, e ele está sempre marcando a hora. Mas hoje nós temos a chamada inteligência artificial, e muitas máquinas são atribuídas a elas uma inteligência, mas foi criada pelo homem. O homem criou a máquina, o homem criou a inteligência artificial. Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Entendendo isto por esse prisma, nós vamos compreender muito mais. Assim como compreendemos que um relojoeiro construiu o relógio, e hoje nós compreendemos que um relojoeiro construiu um relógio, outros relojoeiros aperfeiçoaram um relógio, e assim sucessivamente, mostrando que tem um conjunto de pessoas envolvidas num processo de aperfeiçoamento constante daquela máquina. E com relação a Deus, o que sabemos? Simplesmente sabemos que tem uma obra maravilhosa chamada Universo. Em cada planeta existe um conjunto de famílias, um conjunto de vidas, e que nós conhecemos muito mal a nossa vida, o nosso sistema de vida no nosso planeta. Mas determinados graus de inteligências mais aperfeiçoados fogem totalmente ao nosso padrão de compreensão, de entendimento. E aí? O que sabemos realmente? O que compreendemos dessa maravilha toda do universo? Logicamente que temos frações de entendimento que vai se aperfeiçoando com o tempo. E a doutrina espírita trouxe um conjunto de dados para nos preparar espiritualmente para, ao chegarmos no plano espiritual, nós já estarmos mais aclimatados, ficarmos perdendo pouco tempo em lamentações, em reclamações, e já arregaçarmos a manga e começarmos a trabalhar, estudar e nos aperfeiçoar. 7. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como também pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. E acreditavam muitas das vezes com uma qualidade maior do que os europeus. Eles entendiam com uma capacidade muito maior, em muitos casos, do que os europeus. Mas, devido à tendência eurocentrista, os europeus tentavam destruir tudo e impor a vontade deles, a ideia deles, como eles sendo melhores, eles sendo os maiores, eles sendo aqueles que construíram, que edificaram as grandes etapas do processo evolutivo da humanidade. Mas, quando na realidade, todos nós estamos envoltos dentro de um processo que vai dando passo a passo para conquistarmos. E muitas das vezes, esses intercâmbios eram muito mais para ajudá-los a adquirir novas formas de conhecimento e levar também certas formas de conhecimento para onde eles estavam indo. Mas a arrogância, a prepotência, a vaidade e tantos defeitos inerentes aos seres humanos, eles perderam um pouco dessa chance. Porque deixaram de absorver muitas culturas e muitas informações importantíssimas para o crescimento de todos. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ser superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas. E só nesse aspecto chamado selvagens tem algo a mais de percepção do que os chamados povos civilizados,
que queriam um resultado matemático para tudo, uma resposta clara e inquestionável para todas as situações. Já aqueles povos ditos selvagens, ditos mais primitivos, agiam dentro de um conjunto de ações e de possibilidades que edificavam muito mais para o entendimento íntimo, para a compreensão superior das coisas que ali estavam sendo reveladas para eles. Muitos indígenas que foram catequizados e trabalhados dentro do prisma espírita, eles são grandes personalidades da cultura daquele local onde eles estavam, né? A forma que se educa é fundamental para aquilo que se vai colher.